Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todo o povo de Deus. Amém? Queridos e amados, eu convido vocês nessa noite a abrirem a sua Bíblia nos Salmos que nós iremos fazer a leitura, Salmos de número 121. Deixe a sua Bíblia aberta já, nos Salmos de número 121, porque o Senhor estará aí, falando conosco através destes salmos. E enquanto também você já procura os salmos, quero lembrar a todos que hoje, sendo quarta-feira, nós estaremos daqui a pouco orando nas peças de roupa, estaremos orando e intercedendo através dos pedidos que você vai estar colocando aí na sua casa, vai apresentar, ao Senhor. Então é muito importante que você já deixe aí tudo preparado desde agora. Procure antes do culto, a deixar aí os seus pertences, a carteira de trabalho, documentos, peças de roupa, nome das pessoas que você quer que Deus alcance. Procure antes do culto já deixar preparado para que você fique mais tranquilo. Porque às vezes no corre-corre você às vezes acaba depois do culto lembrando de alguém que você queria interceder por essa pessoa e você se esqueceu. Então é muito importante, já deixarmos tudo organizadinho antes de dar início na palavra, porque assim, a gente fica mais tranquilo, Então vamos fazer a leitura da palavra nesta noite, nos Salmos, que diz o seguinte, Salmos de número 121. A minha Bíblia, a tradução dela é um pouco diferente, quem sabe, da sua, mas, o que eu estarei lendo aqui significa o mesmo que você está lendo aí, É lógico que é falado de maneira diferente, expressado de maneira diferente, mas a palavra de Deus é uma só. Elevarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará o teu pé resvalar, nem dormitará o que te guarda. Eis que não dormitará, nem dormirá o que guarda a Israel. O Senhor é o teu guardador, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, a partir de agora e para sempre. Repita comigo o versículo de número 8, você que crê na palavra do Senhor. Tome posse dessa palavra nesta noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, a partir de agora e para sempre. O Senhor tem guardado, a nossa entrada e tem guardado também a nossa saída. Muitas das vezes, quando nós saímos, da nossa casa, muitas ciladas estão preparadas para nos derrubar, muitas armadilhas estão preparadas para acabar com a nossa vida, para acabar com a nossa alegria, mas antes de nós colocarmos os nossos pés do lado de fora da nossa casa, ali o Senhor já está dando a palavra que Ele vai nos guardar. Então isso significa, toda vez que você sai, o Senhor está te guardando. Você que anda na presença, nos caminhos do Senhor, toda vez que você sai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele te guarda, Ele te leva e Ele te traz de volta guardado em segurança pela sua potente mão, Então nosso Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele não dorme, Ele não cochila. Os nossos inimigos se levantam contra nós, mas eles não sabem, eles se esquecem que o nosso Deus, Ele está o tempo todo guardando a nossa entrada e também guardando a nossa saída. Aleluia. Queridos e amados irmãos, eu havia dito a todos que prevalecesse em oração comigo, porque nós estamos buscando uma resposta do Senhor. Queremos aí voltar com os cultos, queremos voltar, a fazer ali os cultos na casa do Senhor, glorificando e adorando a Deus juntamente com os irmãos,
mas nós não queremos tomarmos atitudes precipitadas. Nós confiamos sim no Senhor, acreditamos que Ele guarda e que Ele livra, mas isso acontece quando nós estamos debaixo da sua orientação e debaixo da sua direção, né? O Senhor, Ele promete que estaria conosco todos os dias, Ele promete que guarda a nossa vida, Ele prometeu que estaria aí a todo instante, a todo tempo, estaria aí nos dando, né, o livramento, estaria nos protegendo de todo mal, de toda praga e de toda peste, desde que nós estejamos aí andando, né, conforme a sua palavra e sendo direcionado, né, a andar conforme Ele quer. Muitas pessoas às vezes passam por dificuldade, passam por problemas, porque essas pessoas às vezes se atrevem a ir quando o Senhor disse para não ir, se atreve a fazer quando o Senhor disse para não fazer, se atreve a ir a tomar decisões precipitadas e então depois, por conta dessas atitudes precipitadas, a pessoa acaba se arrependendo amargamente. Então, por isso, eu tenho pedido aos irmãos que aí esteja orando comigo, pedindo ao Senhor que venha me orientar. Estou também pedindo todos os dias, clamando, falando com Deus, que esteja guardando a cada um de vocês. Todos aqueles, né, que estão lá na igreja congregando conosco, todos aqueles que têm ali sido fiel a Deus, que têm aí, né, orado, intercedido conosco. Eu também tenho orado por vocês, tenho clamado pela vida de vocês e vou estar clamando, né? Eu sempre disse, né, havia dito por várias vezes ali na igreja, que todos os irmãos deveriam se tornar aqueles que vieram de outras denominações, aqueles que saíram de outras igrejas. Eu sempre disse que é certo, né? Às vezes não é certo a pessoa ficar congregando em um lugar sem estar ali membrada, sem estar em comunhão com os irmãos. É muito importante que a pessoa venha tomar atitude de membrar. Se você saiu de outra igreja, de outra denominação, você tem que comunicar o seu pastor, né, que você decidiu sair, que você decidiu ir congregar em outra igreja, em outra denominação. Você tem que sair em paz com o teu pastor, tem que pedir a bênção dele. Se acaso ele não quiser te abençoar, aí é diferente. Mas a tua obrigação, a obrigação da ovelha, querido, é saber chegar e saber sair. A pessoa que ele é crente, ele procura zelar, né? Ele procura zelar pela sua integridade. Então é muito importante que, se você ali saiu de uma denominação, comunique ao seu pastor que você não estará indo mais, agradece a ele, saia em paz, né? Porque você saindo em paz, a paz vai te acompanhar. Muitas pessoas saem da igreja, brigado com o pastor, muitas das vezes é culpa da ovelha, às vezes é culpa do pastor, às vezes não é culpa de nenhum dos dois, mas é importante, é muito importante que ao sair da igreja a pessoa ali fale, né? É importante que a pessoa diga ao seu pastor, que ela ali deixe bem claro que ela estará indo para outro lugar, porque enquanto a pessoa está vinculada àquele ministério, mesmo que ela esteja em outro ministério, ela vai estar vinculada ao ministério antigo, então ela vai estar presa àquele ministério. Então a pessoa vai para a igreja, faz campanha, toma santa ceia, ora, às vezes até chega, né, congregar mesmo, a entrar ali para fazer a obra de Deus ajudando, mas ela ainda está vinculada àquele ministério. Então é muito importante que a pessoa venha ali deixar bem claro: estou saindo, agradece e esteja abençoando ali o pastor que te pastoreou, esteja aí saindo em paz, para que você vá para um lugar e ali as bênçãos do Senhor venham te cobrir. É muito importante isso. As pessoas não têm levado em consideração isso, mas
A pessoa, quando ele está em uma denominação, ele tem que estar em paz, ele tem que ter chegado em paz, ele tem que se desligar do ministério antigo, tem que ali entrar como membro no ministério para que ele venha a ser pastoreado pelo seu pastor, pelo seu novo pastor. Então, todos aqueles que entraram como membro na igreja, eu tenho orado por todos vocês, tenho pedido, tenho clamado, até mesmo em favor daqueles que não haviam ainda decidido entrar como membro, tenho pedido da mesma forma, da mesma maneira, mas quero deixar bem claro, quando nós voltarmos para termos os cultos, para fazermos os cultos e entregarmos os cultos ao Senhor novamente, você vai ter que tomar uma decisão, porque a pessoa que ela está vinculada a outro ministério, ela tem que comunicar o seu pastor, porque se ela não comunicar, ela está como uma ovelha desviada, como uma ovelha desgarrada, ela está como uma ovelha perdida, ouve a palavra, recebe oração, mas no mundo espiritual ela está sem endereço espiritual, ela não tem endereço espiritual. Então, aonde você congrega, você tem que estar ali membrado, aonde você congrega, que você ali toma, que você recebe o alimento, é ali o lugar onde você deverá dizimar e deverá ofertar. Então, deixando bem claro que isso daí é bíblico, nós temos que honrar a Deus, lá começando nas pequenas coisas. Então, deixo bem claro aqui, vai para aqueles que ainda não decidiram, que ao passar tudo isso, entra como membro, entrega o teu cartão e toma em uma postura. Amém? Em nome de Jesus. Quarta-feira, sendo hoje culto de curas e milagres, daqui a pouco nós estaremos orando em favor de todos aqueles que precisam ser abençoados, que precisam de um livramento, precisam de uma cura, que precisa receber um milagre. Deus vai daqui a pouco tocar na tua vida, aonde quer que você esteja. O Senhor vai te abençoar e vai te abençoar de uma forma sobrenatural. Sexta-feira, 19h30, culto de libertação, culto ao qual nós oramos nas peças de roupa, sobre também os documentos, sobre as fotografias, oramos desfazendo toda a obra maligna, toda a obra de feitiçaria, de bruxaria, de encantamento, tudo aquilo que tem aí te afligido, tem te perturbado. Quem sabe você às vezes sente um peso, sente muita angústia, muita tristeza, se sente depressivo, ansioso. Na sexta-feira, coloque a água, nós estaremos orando na água e você vai tomar essa água e você vai ficar curado e liberto em nome de Jesus. Domingo, se Deus quiser, se assim Deus permitir, estaremos 18 horas, a partir das 18 horas, entregando o culto, ao Senhor. Domingo é dia do Senhor. Todos nós, temos que estarmos aí reunidos em nome de Jesus, intercedendo pela nossa família no domingo, orando pelos nossos amados, pelos nossos queridos e cultuando ao Senhor no domingo. Então faça aí um propósito com Deus de todos os domingos. Convida alguém, ore por alguém, interceda por alguém da sua família, entregue as pessoas que estão aí afastadas de Deus, que estão longe do caminho do Senhor. Esteja intercedendo, porque Deus vai ouvir a tua oração e vai operar um grande milagre. Amém? Nesta noite, a palavra que nós estaremos trazendo da parte do Senhor, eu já vou estar aí mencionando qual a palavra que nós iremos falarmos a respeito nessa noite. Está em Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 31, é a palavra que nós estaremos daqui a pouco fazendo a leitura em nome de Jesus. Querido, você que está no propósito, continue nele, não saia. Mas até quando nós vamos estarmos orando? Até a hora que Deus responder. Porque nós oramos e clamamos, mas a hora da resposta, quando a resposta virá, é Deus que decide. Muitas pessoas perdem a bênção e a vitória porque ora 3 dias. Deus não respondeu, não vou orar mais.
faz um propósito de 7 dias. Deus não respondeu, não vou orar mais. Não é porque Deus não respondeu que significa que Ele não vai responder. Não é porque a resposta não veio que significa que Deus não ouviu. Toda oração que é colocada diante do Senhor, ela chega diante do trono da graça de Deus. Não há oração que Deus não ouça. Muitas das vezes, a nossa oração não é respondida de imediato. Mas saiba que Deus vai te dar uma resposta se você estiver orando, ainda que seja não. A resposta do Senhor virá. Amém? Então eu convido você neste momento a estar aí, né? Meditando na palavra comigo, que nós iremos nesta noite fazermos a leitura. Diz a palavra do Senhor: e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi ao mar da Galileia, nos arredores de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. E eles rogaram-lhe que lhe impôsse as mãos sobre ele, e levantando-o à parte, fora da multidão, colocou seus dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou na sua língua. E olhando para o céu, ele suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. E logo foram abertos seus ouvidos. A prisão de sua língua se desfez e falava perfeitamente. E lhes advertiu que não o dissesse a ninguém, mas quanto mais os proibia, tanto mais o divulgavam, e admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Amém? Vamos falar com Deus nesse instante, vamos pedir ao Senhor, que Ele venha nos direcionar, que Ele venha me direcionar, que venha te direcionar também. Você que vai estar ouvindo a palavra, você precisa ser direcionado pelo Espírito Santo a ouvir esta palavra. Que o Senhor venha, aí soprar nos teus ouvidos, venha te dar entendimento nesta noite a respeito de tudo aquilo que será falado aqui em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós fizemos a leitura da palavra, nós falamos contigo. Ó Deus, neste momento, Espírito Santo, o Senhor que trabalha em silêncio, o Senhor que responde cada oração, o Senhor que tem estado ao nosso lado, nos apoiando, tem estado aí nos levantando nos momentos que às vezes nós caímos, nos momentos que nós fraquejamos, o Senhor que tem sido fiel, que tem estado todos os dias conosco. Querido Espírito Santo, o Senhor conhece o coração de cada um que vai estar nesta noite ouvindo esta palavra. Que esta palavra, Senhor, venha penetrar no coração de cada um que vai estar ouvindo. Que ela venha ser ministrada conforme o teu querer e conforme a tua vontade. Que a interpretação desta palavra seja, Senhor meu Deus, aí direcionada pelo Senhor. Que não venha, Senhor, o inimigo nesta noite colocar dúvida no coração de ninguém. Que aonde quer que esta palavra chegue, ó Deus, que venha acontecer na vida de cada um, com cada um que vai estar ouvindo, da mesma forma que aconteceu, ó Deus, com este homem que o Senhor trabalhou e fez a obra na sua vida. Oh, glórias a Deus, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, amém. Querido, nesta noite eu quero dizer para vocês que diz o texto: e ele tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom. O Senhor Jesus, depois que ele sai das terras de Tiro e Sidom, já preguei algumas vezes e alguns irmãos se lembram que em Tiro e Sidom, o Senhor Jesus ali ele fez uma obra linda, na vida
da filha de uma mulher sírio-fenícia. Diz a palavra do Senhor que esta mulher, ela tinha uma filha e essa filha dela estava possuída pelos demônios. Os demônios atormentavam a filha desta mulher. Então, essa mulher, ela vai atrás do Senhor Jesus, ela clama, pede socorro e diz a palavra que o Senhor faz uma obra na vida da filha da mulher sírio-fenícia. Deus opera um grande milagre e aquela moça fica liberta. E depois que Jesus ele sai de Tiro e Sidom, ele vai para um lugar, para uma terra onde ele já havia tido antes. E este lugar, depois que ele sai das fronteiras de Tiro e Sidom, ele vai para um lugar próximo a Decápolis, para uma cidade chamada Gersa. Esta cidade para onde o Senhor Jesus vai, ele vai pela segunda vez, porque ele já havia estado antes nessa cidade. E quando ele esteve antes nessa cidade, diz a palavra do Senhor que ele foi praticamente enxotado, escorraçado daquele lugar. As pessoas ali disseram para Jesus que ele deveria sair dali e não deveria jamais retornar naquele lugar, porque havia acontecido um fato, e este fato que ocorreu nesta época deixou a muitos homens que eram criadores de porcos irritados, ali nesta cidade, em Gersa, aonde ficava próximo a Decápolis, ali vivia num sepulcro um homem, e este homem ele era totalmente possesso por demônios. Ele tinha uma legião de demônios. Para aqueles que não sabem, uma legião chega a ser mais ou menos cerca às vezes de 6.000 demônios. Este homem que vivia no sepulcro, diz a palavra que ele se flagelava, ele se mutilava, ele comia insetos, comia bicho, ele se alimentava ali de ratos, de bichos que viviam, imundos naquele sepulcro. Este homem que foi levado para o sepulcro, ele foi levado por quê? Porque este homem, quando ele começa a ficar perturbado, começa e se torna um homem ali que às vezes avançava nas pessoas, quando ele começou a se tornar um homem violento, as pessoas com medo dele levaram ele, prenderam ele com grilhões nas prisões. Além dele estar atrás de uma prisão ali, que tinha ali uma segurança muito grande, as portas das cadeias, apesar de ser ali feitas com ferro maciço, apesar de ter uma grande segurança, aquelas cadeias onde as pessoas eram aprisionadas, este homem, além de ser levado e ser colocado dentro de uma prisão, onde era praticamente impossível de uma pessoa sair dali, além deles levarem ele, colocar ele lá, eles ainda usavam grilhões, algemas para prender aquele homem, porque os demônios que viviam naquele homem, que judiavam dele, que fazia ele ficar violento, fazia ele ficar furioso, estes demônios davam a ele uma força sobrenatural, e essa força era uma força tão grande que diz a palavra que ele rompia ali as cadeias, ele pegava as barras de ferro e com a força que vinha dos demônios, a força espiritual que vinha sobre ele através dos demônios, fazia com que ele rompesse aquelas barras de ferro. Então ele escapava, ele arrebentava as correntes, as algemas, ele conseguia ali, aquelas algemas que era colocada de ferro maciço, ele estraçalhava aquilo, ele partia como se fosse uma linha, e ali ele escapava, e as pessoas que ele encontrava no seu caminho, ele matava. Se ele cruzasse com uma pessoa
pelo estado que ele estava, fora de si que ele estava, ele pegava a pessoa e ele matava assim de imediato. Então a pessoa não tinha condição de lutar com ele, não tinha condição de escapar dele, porque a força que lhe era dada pelos demônios era algo sobrenatural. As pessoas levaram ele, amarraram ele, muitos homens se ajuntaram para segurar ele, prenderam ele e deixaram ele lá neste sepulcro. E ali ele vivia andando no meio daquela sepultura, daquelas covas. Creio eu que às vezes aquele homem chegou até a se alimentar de restos mortais de pessoas que estavam enterradas ali naquele local, porque os demônios atormentavam ele e ele não conseguia pensar, não conseguia raciocinar. Então ele, com aquela mente perturbada, ele ali fazia coisas que ele não queria fazer. As atitudes que ele tinha fazia com que ele ficasse totalmente descontrolado. Muitas das vezes a gente vê as pessoas fazendo algum tipo de algumas coisas, né, que a gente olha e a gente percebe que tem algo errado naquela pessoa, com aquela pessoa. A gente vê que pelas atitudes, às vezes, que a pessoa tem, nós que somos servos de Deus, nós conseguimos ali perceber que tem algo maligno na vida da pessoa. E também conseguimos ver quando a pessoa está ali próximo de Deus, quando ela está ali, né, cheia da presença de Deus, nós também conseguimos aí, né, detectar ali a presença ou do mal ou a presença do bem. As pessoas, temendo pela sua vida, chegaram à conclusão: este homem não pode viver no nosso meio, ele vai matar todo mundo, ele vai acabar com todo mundo. Então agora ele é levado para os sepulcros e é abandonado lá. Este homem que é deixado lá, ele é deixado para morrer, porque naquele lugar ninguém ia levar comida para ele, ninguém chegava perto dele, e diz a palavra que ele vivia nu. Os demônios fez com que ele rasgasse as suas vestes, e ali eles atormentavam ele, além dele viver ali comendo restos, né, de insetos e bichos mortos, ele também vivia naquele sepulcro nu. E diz o texto que o Senhor Jesus, quando ele passa pelas terras de Tiro e Sidom, o Senhor Jesus, ele decide ir até a esta terra, né, perto de Decápolis, que era aonde esse endemoniado estava. Ali em Gadara, né, esse endemoniado que era conhecido como endemoniado de Gadara, o gadareno, Jesus, ele decide ir até este sepulcro. Jesus vai até este sepulcro e quando ele chega lá, este endemoniado vem correndo, se ajoelha, se curva diante do Senhor Jesus, e os demônios que estavam dentro dele, o demônio que ali comandava aqueles outros demônios, que era o líder, ele diz então para Jesus: por que tu vieste nos atormentar? Ainda não é chegada a nossa hora. Quer dizer, a presença de Deus enlouquece os demônios, tira a força dos demônios. A presença de Jesus, ela queima os demônios. Então, por isso que muitas das vezes dentro da igreja os demônios se manifestam ao ouvir um louvor, ao ouvirem a palavra, ao ser mencionada a palavra de Deus, eles não suportam, eles perdem as forças e então eles se manifestam, eles ficam ali desesperados por conta do poder de Deus que manifesta naquele lugar. Então o Senhor, ele liberta, e quando ele liberta esses demônios, né, o Senhor diz para aquele demônio: qual é o teu nome? E ele diz: Legião é o meu nome. Então esses demônios, eles pedem para Jesus se eles poderiam, né, sair daquele endemoniado, daquele homem, se eles poderiam sair dele, poderiam ir para os porcos, para uma manada de porcos, que era cerca de 2.000 porcos que estavam próximos. Então Jesus ali deu, né, permitiu, deu autorização para que ele saísse daquele homem e fosse para aqueles porcos.
Então, quando aqueles demônios entraram naqueles porcos, eles despencaram por um despenhadeiro, né? Começaram a descer ali por um precipício, e aqueles porcos morreram todos afogados, porque os demônios levaram eles para dentro, né? Do mar, das águas do rio que estava ali próximo do mar da Galileia. Eles desceram e ali eles morreram todos afogados. Os donos desses porcos ficaram tão irritados com Jesus que eles disseram: vai embora daqui, não apareça mais aqui, não venha mais aqui, porque nós não queremos saber de você mais aqui. E o Senhor Jesus, ele sai de Gersa, ele sai da região de Decápolis e ele vai. E só que Jesus foi, mas aquele homem que foi liberto por ele, ele continua vivendo ali em Decápolis, nas regiões de Gadara. Aquele homem continua, né? Aquele gadareno continua vivendo, só que agora ele não é mais endemoniado, ele está liberto. Então, todos que conheceram aquele homem e estão vendo a forma que ele se encontra agora, pessoas ficam maravilhadas, porque elas sabem, elas presenciaram, elas testemunharam de como aquele homem era e de como aquele homem estava agora. Então, aquele ex-endemoniado, por onde ele passa, todos olham e dizem: olha como ele está agora, olha como ele está diferente, ele não avança mais, ele não xinga mais, ele não briga mais, ele não tenta matar mais ninguém, ele não precisa mais ficar acorrentado, né? Ele retomou a sua vida, aquele homem voltou para sua casa, voltou para sua família, ele retomou a sua vida. Jesus devolveu a vida a ele que os demônios haviam tirado dele. Jesus devolveu a liberdade para aquele homem que há muitos anos estava sendo escravizado por esses demônios, por esses espíritos das trevas. E agora diz a palavra que as pessoas que veem o ex-endemoniado, né, gadareno, de Gadara, eles agora começam a falar com ele, e ele começa a testemunhar. E ele diz: só eu e Deus sabe o que eu passei, o que eu enfrentei. Só Deus sabe o quanto eu estava sofrendo na mão do inimigo, na mão do maligno. Só Deus sabe o quanto eu sofria andando naquele sepulcro nas madrugadas, porque eu não dormia. Mas Ele veio e me encontrou, Ele veio e me libertou, Ele veio e fez uma obra de libertação muito grande na minha vida. E diz a palavra do Senhor que aquelas pessoas que estão vivendo ali em Gersa, elas começam a pensar o seguinte: por que que quando ele veio nós mandamos ele embora? Por que que quando ele veio nós não fizemos por onde ele ficar aqui? Por que que nós não abrimos o nosso coração? Por que que nós não pedimos ajuda para ele? Aquelas pessoas que haviam pedido para Jesus sair de Gersa, aquelas pessoas que haviam ignorado Jesus, que haviam ali feito desfeita para ele, ao ver o ex-endemoniado, elas pensam: se ele estivesse aqui, eu não estaria doente. Se ele estivesse aqui, eu não teria não estaria enfrentando esses problemas que eu não consigo resolver eles. Se ele estivesse aqui, ele me mostraria o caminho, ele me libertaria das trevas, ele estaria aí fazendo uma grande obra na minha vida. Mas Jesus não estava mais ali. Jesus havia partido dali, porque eles, quando viram aquele homem liberto, ao invés de adorar, ao invés de glorificar, eles expulsaram Jesus da região de Decápolis. Expulsaram Jesus e disseram para ele: vai embora. Quantas pessoas, querido, que rejeitaram Jesus, quantas pessoas que não deram atenção para Jesus, quando ele veio, quando ele chegou, quando ele disse: deixa eu te ajudar. Quantas pessoas que viram Jesus fazendo a obra na vida de algum parente, de algum amigo, e rejeitaram ele, não fizeram conta, fizeram caso. Por quê? Porque acharam que Jesus era qualquer um, acharam que Jesus é algo descartável,
que joga no lixo, que desfaz, que muitas das vezes ali não dá atenção. Às vezes as pessoas têm tratado Jesus, né? Assim como aqueles homens trataram Jesus. Eles desfizeram de Jesus. Eles não quiseram ali enxergar, compreender e entender que quem estava ali era o Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Mas agora o tempo passa e aquele homem que vivia aprisionado, ele está livre. E as pessoas que agora estão aprisionadas querem ser livres como o ex-endemoniado de Gadara. Mas Jesus não está mais ali. E eles começam a pensar: quem me dera se um dia ele voltasse e me desse uma nova oportunidade, uma nova chance, como deu para você. Quem nos dera se ele ali lembrasse dessa cidade e tivesse compaixão e voltasse aqui. E diz a palavra que depois que Jesus, e tornando Jesus a sair do território, ele volta para Gersa, ele vai em Gersa, no lugar aonde as pessoas haviam rejeitado. O Senhor está dizendo para você nesta noite: estou eu voltando para te dar uma segunda oportunidade. Quantas vezes eu bati na porta da tua casa, quantas vezes eu ofereci a minha ajuda, quantas vezes eu te disse que eu queria fazer uma grande obra, quantas vezes eu te dei sinais agindo na vida de quem estava próximo de ti e tu não fizeste caso de mim. Agora tu está chorando, tu está sofrendo, agora tu tem dito nas madrugadas, tu tem dito muitas das vezes quando tu está aí sozinho, quando ninguém te vê, tu tem falado: ah, se Jesus estivesse aqui, ah, se Jesus ouvisse a minha prece, a minha oração, ah, se Jesus estendesse as mãos sobre a minha vida. Você está arrependido porque aquilo que você achava que podia resolver fugiu do controle. Você sabe que você não tem condição de resolver os teus problemas e as tuas dificuldades. O Senhor te diz: estou eu voltando para te dar uma nova oportunidade. De caçanamassura barra e decai. Aproveita ela, porque estou eu, ricantassura micai, te devolvendo, entregando, colocando nas tuas mãos algo que estava perdido. Mas saiba que a oportunidade tu não terás para sempre. A oportunidade é algo precioso, é algo valioso, e tu não pode pegar e abandonar. Tu não pode deixar em qualquer lugar. Tu não pode emprestar a oportunidade, porque a oportunidade que estou eu te dando não vem do homem, mas vem dos céus. Aleluia. Muitas pessoas neste tempo difícil vão ter mais uma oportunidade de voltar para a casa do Senhor, de deixar o Senhor endireitar os seus caminhos. Ele volta para aquela cidade e agora o povo estava quebrantado, o povo agora estava arrependido, e agora eles falam um para os outros o seguinte: aquele homem que libertou o endemoniado gadareno, o ex-endemoniado, aquele homem que fez a obra, que tirou aquele homem do sepulcro, que fez uma grande obra na vida dele, que hoje ele é uma nova criatura, ele voltou. Agora essas pessoas, ao invés de chegar, de se afastar, ao invés de jogar pedra, de tocar ele, o que elas fazem? Elas vão levar os enfermos, vão levar os doentes, vão levar os possessos, vão levar todos aqueles que precisam ser libertos e curados aos pés de Jesus. Agora Jesus que está ali, ele é cercado, é rodeado por pessoas de todos os tipos, de todas as classes. Essas pessoas estão sofrendo, essas pessoas estão atribuladas, essas pessoas agora estão diante daquele que voltou para lhes dar uma oportunidade, e esta oportunidade elas não podem perder mais. Jesus está voltando para te dar esta oportunidade, mas esta oportunidade você não pode perder ela de maneira nenhuma. E diz a palavra que é trazido diante dele um homem que era surdo e também era mudo. A sua língua estava presa. Aquele homem não podia ouvir, e não podendo ouvir, não conseguia falar. E então diz a palavra que havia ali
naquele tempo, uma palavra que eles são chamados, é conhecido por Shema. Shema significa, né, ali uma palavra a qual ela simboliza como se fosse uma oração, como se fosse algo que fosse pronunciado, né? A pessoa entrava na presença de Deus, ela recitava as palavras ali, 200 e tantas palavras a pessoa ali pronunciava diante de Deus. Se não me engano, 248 palavras, porque naquela época, naquele tempo, as pessoas acreditavam que, né, o nosso corpo, ele tinha ali praticamente 248, se não me falha a memória, para não errar, 248 órgãos. Então a pessoa, quando ela entrava diante do Senhor, ela recitava, ela pronunciava 248 palavras para que os seus 248 órgãos fossem ali tratados e curados, que o seu corpo todo ficasse curado por conta daquilo que ela recitava, daquelas palavras, daquela oração. Então, se este homem era surdo, ele não podia ouvir a palavra. E se ele não podia ouvir a palavra, ele também não podia falar a palavra. E se ele não podia ouvir, não podia falar a palavra, aqueles que olhavam ele diziam: este homem é totalmente doente. Este homem aí, ele não pode falar com Deus. Se ele não consegue falar com Deus, ele é muito doente. Os seus órgãos estão todos doentes. Ele não tem vida espiritual com Deus. Ele não está próximo de Deus. Então, para a sociedade, para aqueles que viam este homem que era surdo e mudo, todos que observavam ele acreditavam o quê? Que por ele não poder falar, pela sua língua ser presa, então ele estava muito longe de Deus, afastado de Deus, e todo o seu corpo era doente. Então este homem, quando ele é trazido diante da presença do Senhor Jesus, ali havia uma grande multidão que aguardava para ser curado e para ser liberto. Então, como ele não consegue ouvir, como ele não consegue ali escutar o que Jesus vai falar quando ele é trazido perante Jesus, o que Jesus faz? Jesus pega aquele homem e ele, diz a palavra do Senhor, que ele se afasta com ele. Jesus o leva à parte, fora da multidão. Jesus pega aquele homem que não escutava e não falava e leva ele para longe da multidão. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus precisava falar com ele. E ele, estando no meio da multidão, por ele ali praticamente não ouvir quase nada, ele teria que olhar, né, na boca, nos lábios do Senhor Jesus, e ele iria observar ali o que Jesus estava falando. Então Jesus, como sabe que aquele homem não vai ter condição nenhuma de ouvir nada do que ele vai falar, a multidão ali iria tirar a atenção dele, ele ia ficar meio que desorientado no meio daquela multidão. Porque enquanto Jesus está com ele, o povo está empurrando, o povo está chamando, o povo está chorando, o povo está gritando. Então Jesus pega ele, puxa ele e leva ele para um cantinho, porque ali o Senhor Jesus ia explicar, o Senhor Jesus ia falar com ele, o Senhor Jesus ia dizer para ele o que ele queria fazer na vida daquele homem. Eu quero dizer para você que muitas das vezes, neste período tão difícil, você está se sentindo sozinho. Às vezes você fica pensando: eu não tenho mais condições, eu não consigo mais ouvir o que Jesus está falando, eu não consigo mais escutar o que Deus quer de mim, eu estou, parece que enlouquecendo, porque tem hora que o meu coração fica apertado de uma forma tão grande que às vezes eu sinto, parece que eu vou morrer. Parece que eu estou assim, num pesadelo que eu não acordo, que eu não consigo acordar. Quem sabe nesse período de quarentena, ou até mesmo antes desse período, você estava como este homem. Você não está conseguindo ouvir, não está conseguindo falar com Deus devido às lutas, os problemas,
as dificuldades, a ansiedade, né? Ou talvez as pessoas que estão ao teu lado, elas estão te deixando desnorteada, a ponto que você não consegue parar, não consegue meditar, não consegue refletir. Saiba de uma coisa, tem momento na nossa vida que Deus quer ter um particular conosco, e no meio da multidão isso não vai acontecer. No meio da multidão Deus não vai ter como falar com você, porque Ele vai falar e algo vai te distrair, algo vai tirar a tua atenção. É necessário que o Senhor te leve para um canto. É necessário que o Senhor pegue você e te leve para um lugar aonde você vai prestar atenção no recado que Ele vai te dar, nas palavras que Ele vai revelar para você. Então, neste momento em que você está sentindo meio que oprimido, debilitado, que você não está conseguindo orar, as palavras não estão saindo da tua boca, você não está conseguindo ouvir mais Deus falar, é neste momento, é nessa hora em que o Senhor tem grandes coisas para fazer, para revelar e para entregar para você. É nesse momento em que Deus está tirando pessoas do teu caminho, que quando terminar essa quarentena, tem gente que você nem vai lembrar mais que existe. Porque vai acontecer tanta coisa, Deus vai falar tanta coisa, Deus vai mostrar tanta coisa, que quando terminar tudo isso, quando a pessoa te ligar, você vai falar assim: nossa, eu tinha esquecido de fulano, eu tinha esquecido de ciclano. Pessoas que não saíam de dentro da tua casa, onde elas estão? Pessoas que estavam todo dia no telefone te ligando, aonde elas estão? Pessoas que toda hora dizia para você palavras bonitas ou falava alguma coisa para você, aonde elas estão? Tem pessoas, querida, que quando terminar essa quarentena você não vai lembrar dela mais. Por quê? Porque nesse tempo em que você está dentro de casa, que você está afastado de todo mundo, é um tempo que Deus tirou para te levar para um canto. Agora eu te digo, não é maravilhoso o que Jesus fez com este homem? Este homem não entendeu, ele pensou: o que ele vai fazer comigo, o que ele quer comigo me tirando daqui? Aquele homem não conhecia o Senhor Jesus, ele não conhecia. Ele não sabe quem é o Senhor Jesus. E creio que ele ficou ansioso, ficou meio que aflito, porque ele não sabe o que está por vir. Mas quando o Senhor Jesus chega num cantinho com ele, as pessoas que estão afastadas, elas querem de toda forma saber o que Jesus está falando, o que Jesus está fazendo. Mas é mistério, é segredo. Se Jesus levou para o canto, se Jesus levou para um lado, é por quê? Porque não é para os outros saber, não é para os outros aí tomar, né? Não é para as pessoas aí presenciar o que o Senhor tem para revelar. Tem pessoas que Deus leva para o cantinho, que Deus revela, que Deus fala, que Deus diz: olha, isso daqui vou eu fazer na tua vida, isso daqui precisa mudar, isso daqui tem que ser assim. Jesus fala para ela num particular, mas ela pega o megafone, depois que Jesus fala, e ela sai falando para todo mundo o que Jesus falou. Se Jesus quisesse, querido, revelar para você, para todo mundo saber, ele não ia te chamar em particular. Então significa: fecha a tua boca, passa um zip na tua boca, aprenda a ficar calado, aprenda a ficar quieto, para de falar aquilo que não é para falar. Você vive contando como é que está o teu casamento, que Jesus falou que vai fazer, que Jesus vai fazer na tua vida, no teu ministério, que Jesus vai fazer na tua vida espiritual, sentimental. Você vive contando para todo mundo. Jesus tirou esse tempo para ter um particular. Vai para a madrugada, vai para o joelho, vai pedir para Deus revelar, vai pedir para Deus. Deus não revela só na igreja, não é usando só a boca do profeta, não. Este Deus que tem ouvido, que tem escutado as tuas lágrimas cair no chão, esse Deus que tem escutado o teu gemido, ele quer que você abra a tua boca, ele quer que você escute o que ele tem para dizer. E para isso acontecer, você vai ter que ficar você e ele. É você e ele. É bom chamar as pessoas para orar, é bom chamar as pessoas para clamar, mas aqui, nesse momento, o Senhor está dizendo: é eu e você.
Não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não tem primo, não tem pastor, não tem ninguém, é eu e você. Às vezes o que Deus está revelando para você é muito grande e você está entregando aí, né, tudo que Deus revelou de precioso para alguém que torce para a tua derrota, para alguém que quer ver você aí, ó, no mesmo, sentado à beira do caminho, chorando e pedindo. Tem pessoas que querem ver você aí, ó, sempre batendo na porta do e na porta do outro e até mesmo na porta dela para pedir ajuda. Tem pessoas que não querem ver você ouvir, não querem ver você falar. O Senhor Jesus diz para ele, ó, ele não ouvia e ele não falava. Jesus comunica com ele agora de uma forma que ele vai entender. Jesus comunica com ele através de sinais. Ó, vou eu abrir os teus ouvidos e vou eu te devolver a fala. Vou eu abrir os teus ouvidos e vou eu colocar as palavras na tua boca. Você vai falar e vai ouvir perfeitamente. No mundo espiritual, quem sabe Deus está falando uma coisa e você está ouvindo outra. Deus está falando uma coisa e você está ouvindo outra. É por causa da multidão, é por causa de gente que não tem comunhão, é por causa de gente que está longe de Deus, afastado de Deus. Essas pessoas estão impedindo você de ouvir a verdade, de ver a verdade e de escutar aquilo que Deus tem para a tua vida. Afasta um pouco, sai do meio da multidão, tem um tempo com Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que vai precisar mais acontecer para você entender que Deus quer você é você e Ele. E agora, quando ele escuta, quando ele vê os sinais, ele está entendendo. Ele vai destampar os meus ouvidos e ele vai tocar na minha boca. Aquele homem agora, diz a palavra que o Senhor Jesus praticamente cospe na sua mão, pega a saliva da sua boca e pega o dedo e toca na língua daquele homem, toca na boca dele, dentro da língua dele. E o Senhor Jesus toca nos dois ouvidos dele e olha para cima. Por que Jesus olhou para cima? Que Jesus, tudo que ele ia fazer, antes ele consultava o Pai, pedia autorização para o Pai, sendo filho de Deus. Ele nunca tentou usurpar o lugar do Pai, nunca tentou ser maior do que o Pai. Ele tinha humildade para pedir ao Pai aquilo que ele precisava. Ele respira. E agora, quando a boca daquele homem, a língua dele é tocada, quando Jesus toca nos ouvidos daquele homem, diz a palavra do Senhor que os ouvidos dele abriu, a audição dele abriu, e a língua dele desprendeu, e agora ele começa a falar perfeitamente e a ouvir perfeitamente. O Senhor está te levando, e o que ele vai fazer? Ao tocar os teus ouvidos, toda a confusão que está na tua mente, tudo aquilo que você está ouvindo de forma distorcida vai desaparecer, porque a partir de agora, você, ao ser tocado pelo Espírito Santo, toda dúvida, todo medo, toda ansiedade que está aí, ó, atrofiando os teus pensamentos, que está colocando angústia no teu coração, vai cair por terra, porque agora você, ao ouvir a voz de Deus, você vai ouvir bem declaradamente que Jesus está contigo, que Jesus não te abandona nem só um instante, que Jesus ele te guarda e ele te livra. E você vai ouvir perfeitamente: não temas, porque eu sou contigo, eu te guardo, eu te livro. Se tu passares pelo fogo, a chama do fogo não vai te queimar. Se passares pelas águas, ela não vai te afogar, porque eu sou contigo.
Eu toco os teus ouvidos nessa noite, para que tu não venha ficar disperso, para que tu não venha de maneira nenhuma achar que eu me afastei. Estou eu falando contigo, que essa situação eu vou resolver, que eu cuido dos teus, que eu abro a porta que você precisa, que eu vou curar toda enfermidade, que eu estarei direcionando o teu caminho. Eu estou abrindo os teus ouvidos nesta noite, por isso eu te coloquei em um canto separado, por isso que eu tirei fulano da tua casa, da tua vida, por isso que você tomou decepção aí com muitas pessoas, você ficou triste com muitas pessoas. Foi eu que estou te mostrando a verdade, a realidade, para que você não fique mais enganado da forma que você estava. Você precisa abrir os teus ouvidos. Abra os teus ouvidos nesta noite em nome de Jesus, porque Deus vai revelar tudo aquilo que está em oculto. Agora ele começa a ouvir e começa a falar perfeitamente. Depois que o Senhor Jesus toca na língua dele, a saliva de Jesus entra dentro do corpo daquele homem, aquele homem começa a ser restaurado do alto da cabeça à ponta dos pés. A obra de Jesus, a graça de Jesus, o amor de Jesus começa a trabalhar dentro daquele homem, do alto da cabeça à ponta dos pés. E agora tudo que estava doente dentro dele fica curado. Agora todo o seu corpo é iluminado pela presença do Senhor Jesus. E diz a palavra que neste momento ele começa a falar perfeitamente. Agora as palavras dele, que saem da boca dele, quem ouve as palavras consegue entender. As palavras não são mais erradas, não estão distorcidas. As palavras agora são perfeitas. Agora ele não está falando uma coisa e falando outra. Agora ele fala uma coisa só. Eu quero dizer, quando Jesus toca na nossa vida, querido, quando a presença de Jesus entra na nossa vida, as nossas palavras é uma só. É sim, sim, não, não. As nossas palavras que saem da nossa boca é palavras de vitória, não de derrota. É palavras de confirmação. É palavras que Deus escuta e Deus se agrada. Porque agora as palavras que saem da nossa boca são palavras que Deus ouve e Ele consegue entender o que nós estamos falando. A nossa oração, depois que Deus toca na nossa vida, ela chega diante do trono da graça de Deus e Deus escuta e diz: está orando bem, está falando bem. E ali diz a palavra que ele começa a falar perfeitamente. O Espírito Santo nessa noite quer tocar a tua boca. Quer tocar a tua boca para que você pare de amaldiçoar, para que você pare de falar palavra de derrota, para que você deixe aí de dar glória a Satanás, murmurando, falando daquilo que agrada o inimigo. Você que é servo de Deus, você tem que falar perfeitamente. De uma fonte não sai dois tipos de água. Se você uma hora está glorificando, outra hora você está amaldiçoando, uma hora você está adorando, outra hora você está aí falando de coisas abomináveis, de coisas imundas, de coisas que não agradam a Deus. Você precisa receber o toque de Deus sobre a tua vida. Seja santo e cada vez mais santo aquele que anda na presença do Altíssimo. Aleluia, aleluia. Muitas das vezes o crente é conhecido pela maneira que ele fala. O crente, na maioria das vezes, ele escuta mais e fala menos. E diz a palavra que quando o Senhor Jesus toca no ouvido dele, o Senhor diz: Éfatá, abre-te. Éfatá, abre-te. O Senhor diz: Éfatá, abre os teus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está te instruindo. Organize a tua vida. Faça planos de você com Deus. Não faça planos tolos, faça planos de vida e não de morte, de vitória e não de derrota.
Você que serve a Deus, você está aí sendo provado? Você está passando por um período difícil? O Senhor diz: Éfata, abre os teus ouvidos e entenda que tudo isso é necessário para que você venha falar perfeitamente, para que você venha ouvir perfeitamente o que o Espírito Santo tem revelado. Não tem como Deus falar com uma pessoa que escuta mais ou menos e ela compreender nitidamente o que Deus está falando. Não tem como Deus compreender nitidamente o que uma pessoa está falando. Estou dizendo isso porque tem muitas pessoas que às vezes ela não tem voz, ela é muda, mas o Senhor conhece, né, o seu coração, e a palavra de Deus fala que antes que a palavra chegue até a nossa boca, Deus já sabe o que vai sair da nossa boca. Eu estou dizendo aqui, né, deixando bem claro que não é pela voz só, não só pelo falar, mas é pelo que sai daqui de dentro do nosso coração, a verdade que sai daqui de dentro. Aquele que fala perfeitamente, ele não cochila em dois pensamentos. Aquele que fala perfeitamente, a palavra dele é uma palavra só, a palavra não faz curva. Então eu quero dizer para você nesta noite, quando for falar com Deus, fale uma palavra só. Quando for falar com Deus, esteja atento no que Ele vai falar com você. Que as tuas palavras e o meditar do teu coração sejam agradáveis ao Senhor. Porque Deus, Ele não ouve só as palavras que saem da tua boca, mas sim as palavras que saem do teu coração antes de chegar na tua boca. Então não queira você estar de uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito. A palavra de Deus diz que quando ele tocou, aquele homem começou a falar e o Senhor advertiu ele dizendo que não dissesse a ninguém, mas quanto mais proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se de maneira, diziam, tudo faz bem, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Depois que o ouvido daquele homem foi destapado e a boca e a língua dele foi ali, ficou, né? Que ele começou a falar normalmente, que a língua dele se soltou, as pessoas que viram aquele homem, que sabiam que aquele homem tinha problema, ao verem ele falar e ao verem ele ouvir, viram que a obra do Senhor Jesus havia sido feita na vida dele. Tem pessoas que viram você confuso, que viram você andando para um lado para o outro, sem saber o que fazer, porque você não estava conseguindo ouvir e não estava conseguindo falar direito com Deus. Vão ver agora o milagre de Deus se manifestar na tua vida. Porque o Senhor vai falar e você vai ouvir. Você vai ser direcionado de uma maneira que muitas pessoas vão ficar impressionadas, porque vão dizer, o Espírito de Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, fez uma grande obra na vida daquele homem, na vida daquela mulher. Então agora, este homem, ele passa a ser também um testemunho ambulante, como esse endemoniado de Gadara. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser algo tão grande, que por onde você passar, as pessoas que te viram antes vão ver e vão entender o porquê que você se afastou, o porquê que você decidiu buscar mais a Deus, a ficar mais a sós com Deus, porque aí as pessoas vão entender. As pessoas vão entender o porquê que você muitas das vezes largou de muitos caminhos, abandonou muitas coisas erradas para ficar só com Jesus. Elas vão entender, porque elas vão perceber que o que o Senhor Jesus tem poder de fazer, ninguém tem poder de fazer. Por isso, aquilo que Ele fez para você, ninguém poderia fazer. As pessoas vão entender. E é através da tua vida, do teu testemunho, muitos vão querer ter um particular com o Senhor Jesus também. Que Deus venha nos abençoar. Que o Espírito Santo venha te abençoar.
Que a glória do Senhor venha a ser derramada sobre a tua vida e que todo espírito de confusão possa cair por terra. E que nessa noite você sinta um desejo muito grande de ficar a sós com Deus. Que você sinta um desejo muito grande de se ajoelhar, de chorar, de rasgar o teu coração na presença dele. Porque é assim que você vai voltar a ouvir e vai voltar a falar. Que todo o teu corpo nessa noite vai ser curado. A presença de Deus vai entrar dentro do teu corpo. Tudo que está em trevas, tudo que está aí aprisionado, está amarrado, Deus vai desamarrar. Tudo que está te prendendo vai nesta noite cair por terra. Deus vai nessa noite fazer uma grande obra. Coloque agora os documentos, coloque as peças de roupas aí, coloque tudo que você precisa colocar, porque neste momento nós vamos falar com Deus. Neste momento nós vamos aí pedir para Deus que esteja fazendo uma grande obra. É noite de sair do meio da multidão. É noite de entrarmos diante dele. Jesus entrou aí dentro da tua casa. E ele está dizendo, vamos para o cantinho. Quero ter um particular contigo. Jesus entrou aí aonde você está, o varão das mãos furadas está passando por aí. Creia, ele está tocando. Ele vai tocar. 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 Ele vai tocar na minha vida. Ele vai tocar na tua vida. Levante as tuas mãos. Você que está aí agora, você que está desesperado, está aflito, você que está ansioso, com medo, você que está aí pensando que o pior vai acontecer, você que já não ora mais, não fala com Deus, não escuta a sua voz. É agora, é agora. Entra na presença, Aramassurecai. Oh, Jesus, segura nas nossas mãos agora. Entra dentro dessa casa, neste lugar, neste hospital. Entra, Senhor, onde essa pessoa está agora, essa pessoa que está angustiada, essa pessoa que está confusa, totalmente confusa. Deus, entra agora, abre os céus, Deus, e derrama da tua glória. Da tua glória, Senhor, é da tua glória que nós precisamos. Que a paz do Espírito Santo entre aí dentro da tua casa. Toda ansiedade, toda tristeza que tem aí te perturbado, medo, angústia, o pavor, a seta que voa de dia, a praga, a peste que anda na escuridão. Caia por terra agora toda inveja, olho grande, olho gordo, toda peça de roupa, documento, tudo, ó Deus, que está aí amarrado, tudo que está, Deus, trancado, abre porta agora, que essa oportunidade chegue agora. Ó Deus, vai colocando as tuas mãos, é tempo de vitória, é tempo, Deus, de vermos a tua glória. É tempo de vermos o teu agir, é tempo de vermos o céu se abrir, é tempo de não temermos mais, é tempo de andarmos sobre as águas, é tempo de sermos revestidos pelo poder, pela autoridade, é tempo de você nessa noite abrir teu coração, é tempo de você confiar no Senhor, confia nele, acredita nele, espera nele, esteja com ele. Nessa noite, você que é batizado no Espírito Santo, abre teu coração, glorifica, porque nessa noite, o Espírito Santo te diz, não temas. Eu estou, Rerecão Tarabaçu, e eu tenho controle de tudo nas minhas mãos. Nada vai te faltar, porque eu que cuido de ti. Mantenha-me na minha presença, o teu coração, abre a tua boca, volta a falar, volta a adorar, volta a buscar, volta a glorificar, rejeita todo mal, rejeita toda palavra negativa, sai do meio da multidão. Espírito Santo, toca agora, Senhor, toca agora, Espírito Santo, nesses que estão enfermos.
nesses que estão desempregados, nesses que estão, Deus, tristes, abatidos, com medo de morrer com essa doença, esses que têm um parente que está internado. Deus, abre os céus agora, toca, Senhor, nos médicos, toca, Senhor, meu Deus, onde houver alguém, Senhor, meu Deus, que está sendo vítima de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, toca, Deus, toca agora. Nós levantamos este clamor e pedimos ao Senhor, faz a obra dentro da nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Aleluia! Em nome de Jesus, eu declaro que toda porta que está fechada vai se abrir, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo continue te conduzindo. Toma posse dessa palavra. Deus quer você perto dele. Fique perto dele. Se aproxime dele. Quanto mais você se aproximar, mais vai dar certo, mais vai acontecer, mais resposta vai vir, mais vitória vai chegar, mais coisas lindas vai acontecer, porque o Senhor, quando está por perto, é só maravilha. Amém? Querido, eu venho me despedir de você nesta noite. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo continue te abençoando. Que você esteja aí a partir de hoje, recebendo sobre a tua vida o efatá do Senhor. Que Deus te ilumine e te guarde. Fale palavra de vitória, confessa palavra de vitória e não de derrota, palavra de vida e não de morte. Amém? Eu vou me despedindo mais uma vez. Agradeço a todos por estar nos ajudando, por todos aqueles que têm tido amor na obra, que têm aí ficado preocupado com a igreja, que você possa ser abençoado 100 vezes mais. Nós sabemos que tem muitos que não têm condições, não têm tido condições de ajudar a igreja, mas se você tem tido condição, contribua, ajude, porque nada vai te faltar. Tá? Que Deus esteja cada dia mais abrindo as portas e entrando com provisão sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu agradeço a cada um pelas orações, agradeço por tudo e sei que eu não posso retribuir, mas Deus que está vendo você aí, Deus que tem visto o teu esforço, pode ter certeza, querido, que as bênçãos dele vai te cercar, já te cercou e a vitória vai ser muito grande em nome de Jesus. Eu me despeço até sexta-feira, se assim o Senhor permitir, estaremos nós de volta aí mais uma vez para trazermos uma palavra da parte do Senhor. Fica com Deus, E não se esqueça que a vitória é minha e a vitória é tua, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Amém?